Olá, pessoal. Como havia comentado, vamos analisar agora um gráfico, que no caso é a curva de erros, e desse gráfico nós vamos poder obter o erro máximo que o instrumento pode ter. Qual é a ideia em torno dessa curva de erros? Nós podemos lançar as informações em termos de indicação obtida, e no caso, para aquela leitura, qual o erro que ela tem em torno do seu valor, e utilizar isso para uma análise mais aprofundada do meu instrumento e do meu sistema. No nosso exemplo, o que nós vimos? Que para uma média de 1.015 gramas, nós temos uma tendência de mais 15 gramas. Então, por aqui eu já sei que o meu bloco padrão, no caso, ou a massa padrão, para ser específico, para não confundir com medida linear, né? Mas de massa, a nossa massa padrão, ela tem, na verdade, 1.000 gramas, pois a tendência é positiva de 15. Ok? Muito bem. Eu vou verificar que, uma vez que eu analisei todos os meus valores de interesse, então eu coloquei pontos diferentes na minha faixa de leitura do instrumento. Então, se for um paquímetro, por exemplo, eu peguei de 0 a 150, 4 posições diferentes, com valores naturalmente diferentes, e para cada posição eu analisei um conjunto de dados que eu coletei fazendo as medidas. Então, repeti diferentes vezes, né, esses valores. Então, aqui está 1.015. Eu fiz para 1.000. Eu poderia ter feito para 1.500 gramas, 900 gramas e assim por diante na balança. No paquímetro, 32, 64, 98, 122. Perfeito? Porque me interessam. Como eu tenho os dados, eu consigo verificar qual é o comportamento dele no geral. Então, eu consigo observar qual é a aleatoriedade dos valores que eu vou obter e relacioná-las com a tendência do paquímetro naquela posição. Nesse caso, a balança de 1.000 gramas, ela tem 1.015 de tendência, ou de média, me dando uma tendência de 15 gramas, e em torno dela eu consigo distribuir a minha repetitividade, me dando a faixa dentro da qual eu espero encontrar os erros aleatórios. Eu vou fazer isso para diferentes pontos, eu consigo traçar uma curva. Observe. Eu gero na linha azul a curva de tendência do meu instrumento, ou do meu sistema, e nas linhas verdes, a distribuição dos erros aleatórios, estatisticamente falando, já que nós falamos de student, né, para chegar na repetitividade, então me dando uma faixa mínima inferior e máxima superior para cada ponto, e mostrando que eu deveria encontrar os meus erros aqui dentro, e considerando o instrumento, nessa posição, ele me daria esta faixa de operação aqui. Como é uma curva, eu normalmente consigo determinar o máximo valor que eu tenho para poder operar. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho o ponto superior nessa posição aqui. Estão observando? Então, o que é essa posição? É a tendência mais o valor superior neste caso. Porque poderia ser negativo, poderia estar aqui. Então, eu pegaria o inferior nessa posição e ele poderia ser, eventualmente, o meu erro máximo. Então, o erro máximo, nós vamos ver por definições aqui, no gráfico, onde, inclusive, eu vou encontrar os erros sistemáticos e aleatórios nos pontos da minha faixa de medição, ele vai ser para nós o maior valor em módulo dos erros que eu posso encontrar no meu sistema de medição no procedimento que eu realizei, nas condições em que eu realizei. Perfeito? Então, basicamente, é isso que nós podemos ter. Um gráfico, e ele nos mostra quais os valores que eu tenho de erro sistemático e erro aleatório, e, em cima disso, analisar o comportamento do meu instrumento. Perfeito? Ok, então um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.